Um grupo de 40 homens foi apanhado em confrontos violentos nas ruas do Porto. Alguns dos suspeitos já terão sido identificados pelas autoridades. As imagens mostram as violentas agressões nas ruas do Porto. Um grupo com cerca de 40 homens causou o pânico na zona. Utilizaram paus, ferros, vidros partidos e facas junto às imediações da urgência do Hospital de Santo António. Na origem dos confrontos poderão estar desavenças políticas. Um homem de 48 anos ficou ferido depois de ser golpeado na cabeça. A PSP foi chamada ao local e tomou conta da ocorrência. Conseguiu identificar 2 homens com idades entre os 40 e os 56 anos. Estes suspeitos terão estado recentemente envolvidos numa outra situação de confrontos. Porque agora também somos palco destas... Isto é literal ausência de Estado. As pessoas não gostam que eu diga isto, mas isto é ausência de Estado. É ausência de Estado, ou seja, na dúvida em relação a um diferendo, como o Estado português não resolve, vão eles próprios com paus e katanas resolver uns contra os outros. Isto é ausência de Estado. Mas quem é que não gosta que tu digas isso? Opá, não sei, se calhar são as pessoas que representam o Estado. Não é? São as pessoas que deviam ter trabalhado. Estás-me a dizer aqui, como ouviste a Inês a dizer, a polícia tomou conta da ocorrência. Qual é a ocorrência? Esta ou a anterior? E da anterior para esta fizeram o quê? E os serviços de informação que andam aí também às escondidas a pedir subsídios, fizeram o quê? Se fizeram, nestas circunstâncias, é pô-las a público. Porque então estávamos na altura de dizer, estes senhores informaram, os nossos serviços de informação são muito bons, Deus Nosso Senhor me perdoe, como diz o outro, não é? E não fizeram nada. Mas entre os anteriores desacatos e os que aconteceram agora, o que é que os serviços de informação recolheram? O que é que as polícias fizeram? O que é que as escutas fizeram? O que é que as... Pelos vistos nada, que voltou a acontecer. O que é que as vigilâncias fizeram? Rian de rian, bola, um carapau, podre. Não fizeram nada. É fácil pedir subsídios? É. Mas isto é mais difícil que isto dá-me trabalho. E muitas vezes ganham mais subsídios. Mas o que é que está aqui em causa? E aqui o que está em causa é Estado, porque eu tenho o direito de achar que aquilo é um ato terrorista. Exato. Eu tenho o direito. Participação e, em portanto, rixa? onde é que está a PJ nisto? O que é que a PJ fez? Pá, desculpa lá. Não é? Fizemos muito. Então contem para nós sabermos. Porque para contarem têm que dizer quem é que é esta gente. E aí alguém vai ficar mal na fotografia. Como é que nós temos... Tu já viste dezenas de pessoas à pancada umas com as outras, a exercerem a justiça deles, à maneira deles, como eles querem. Nós só estamos a dar o decor. Claro. Não é? Portanto, algo vai mal no reino de Portugal. Desculpa lá, não há outra coisa a dizer. Muito bem. Vários crimes, João. Crime de participação em rixa, crime contra a paz pública. Este, então, por causa dos motins, pode ir até 6 anos. Estamos aqui a falar de crimes públicos. Estamos a falar, e tem que se falar as coisas... Para as 40 pessoas que lá estavam? Sim. Estamos aqui a falar, escuta, de... Ou não. Estavam lá 40, a polícia apanhou 2. Então, estamos a falar de imigrantes. Só faltam 38. Tem que haver um controle. Também se E calhar aqui, eram só claro, 2. aquilo que eu vou dizer, já vou dizer que eu sou Se calhar eram só extrema-direita. 2 Quer também. saber. Não quer saber. Tem que haver aqui um controle da imigração. E para estes indivíduos é expulsão imediata, acabou. Porque estás num país, tens de cumprir as regras daquele país. Para mim é tão simples quanto isto. Agora, claro, aquilo que eu estou a dizer, eventualmente alguém Mas agora vai dizer, olha... pode acontecer? Claro que pode Identificados acontecer. de... Sim, pode, sim, senhora. Pode e deve. Haja coragem. Não podemos ser, digamos, as portas abertas. Dizia uma vez o Hernani, país à beira-mal plantado, não é? Não, isso não foi o que disse, foi mesmo o Camões e o... Pronto. Não, mas tu disseste outra coisa parecida, usaste outra expressão. Não podemos ser. E a Europa tem que abrir os olhos para isto, que isto está País à grave. beira-mar escancarado. Pois, isto está grave. Expulsão imediata, controle da imigração, isto é obrigatório, porque muitos destes indivíduos ganham mais subsídio do que aqueles velhotes com 70 e tal anos que têm às vezes reformas de 200 e tal euros, que nem para os comprimidos dão. Mas eu isso não sei, eu sei Uma que vergonha. começa a ficar visível a pressa em acabar com o CEF. Ponto. Pois. Eu acho que o CEF podia voltar, está perdoado, não é? Quando começamos a ver Pois. esta realidade, o CEF foi uma questão política, Mas o meramente. Eiman não substitui? Substitui aonde? Aonde? Tem meio milhão de processos para dar andamento e não consegue. fizeram um carapau. Não, e sem O o Eiman é um know-how aborto. Aquilo é um aborto. Sim. Um aborto administrativo. e sem o conhecimento... Reparem uma coisa, o CEF era elogiado internacionalmente por várias iniciativas. E porquê é que Pegou-se num acabaram? episódio isolado. Sério? Pegou-se num Queres falar episódio disso? isolado, obviamente sério, mas que não justificava contaminar o todo pela parte.
obviamente que isto é uma perspectiva da questão que também tem reflexos nisto que nós vimos. Um outro aspecto desta questão, João, é a falta de investimento e de poder que está a ser retirado às polícias portuguesas. Bom, se calhar a PSP só apanhou 2 porque eram 3 ou 4. Então, já que dizes isso, permite-me dizer o seguinte. Alguém está interessado em continuar com este marasmo e com esta ineficácia? Porque um dia destes alguém vem da União Europeia dizer como os senhores não tomam conta, tomamos nós. A partir de hoje tomamos nós conta das fronteiras. Parece que andamos a investir para toda a gente mandar cá em Portugal. Já temos pouca autonomia, pouca soberania. E a pouca que temos, parece que queremos que desapareça. É porque as pessoas não querem perceber, mas Portugal é fronteira. Tem fronteiras entre si e os vizinhos, neste caso a Espanha, e entre si e o mundo, porque isto é uma fronteira da União Europeia, não é só uma fronteira de Portugal. E, portanto, um dia destes, andamos danadinhos para alguém chegar cá e dizer quem manda aqui sou eu, porque vocês não têm capacidade para tomar conta da fronteira da União. E lá se vai mais uma grande fatia de soberania. É disto que estamos à procura. Foi isto que plantámos quando recusámos aceitar montar uma guarda costeira. Antes quisemos dar uma função à GNR. Não temos guarda costeira? Não temos. Não temos o CEF? Não. Mas temos uma data de políticos então temos o quê? muito temos sabedores. uma linha litoral de costa fantástica, Pois com temos. excelentes praias. Onde tudo pode acontecer. Excelentes praias onde se fazem excelentes desembarques de droga, entre Exatamente. outras coisas. Portanto, andamos à procura, andamos danadinhos para perder ainda mais a soberania. Se calhar, os Brexits da vida têm alguma razão, apesar de estarem arrependidos. Sem dúvida. Se calhar, Sem dúvida. andamos aqui a brincar com isto. Andamos a brincar com isto. Não quisemos montar uma guarda costeira porque meia dúzia de reformados se recusaram. Não é? Porquê? Porque perdiam o poder. Montámos uma polícia marítima que tem, mas não tem. E depois que é auxiliada, ou cujo trabalho cruza com a função da GNR, que agora vês a GNR andar de barco. Não, agora andam a fazer trabalho da ASAI Não é? também. E depois vês os barcos a serem roubados para tráfico de droga lá em baixo. Epá, ficávamos aqui o A dia Polícia todo. Marítima agora anda a fazer também da ASAI. Não soubeste de um Entra barco da nos GNR que foi estabelecimentos. roubado lá em baixo. É. Não fui eu que o roubei. Lá em baixo no Algarve. Apareceu em Marrocos. Não foi? Um barco. Uma lancha. Da própria GNR. Sim, então, da minha sogra não era, que a minha sogra não tem barcos. Não, mas podia ter. Luís Neves deixa de mandar na Polícia Judiciária para comandar as outras forças de autoridade, PSP e GNR. Marcelo Rebelo de Sousa vai dar posse ao futuro Ministro da Administração Interna na próxima segunda-feira, depois da Presidência da República revelar este sábado que o Presidente tinha aceite o nome indicado por Luís Montenegro. Luís Neves terá mais traquejo operacional do que Maria Lúcia Amaral, a ministra que não resistiu ao cargo depois da tempestade Christine, os incêndios em agosto e problemas com o controle digital no aeroporto. Entre outros desafios, Luís Neves tem pela frente a mudança de mentalidades. É que o ministro nomeado não acolhe os discursos de ódio e a percepção da relação entre crime e imigrantes. Vários casos que têm acontecido nos últimos tempos e que podem transmitir naturalmente às pessoas a sensação de que Portugal se está a tornar um país mais inseguro. A primeira pergunta vai nesse sentido, da sua percepção dos muitos anos que tem de carreira, ainda não tendo acesso ao RASI deste ano, a sua percepção é de que a criminalidade, principalmente a violenta, temos visto muitos tiroteios entre alegados gangues na Grande Lisboa, esta questão destas viaturas, muitos homicídios também. A sua percepção vai nesse sentido ou nem por isso?
Bom, muito obrigado pelo convite para aqui estar e para tentar interpretar estes factos que nos vão aparecendo. Eu mais do que interpretações sobre a realidade, eu vou-me focar naquilo que a ex-ministra Alicia Amaral disse, até de uma forma bastante inusitada antes de se demitir, que a criminalidade grave e violenta este ano vai subir a 2,4. Ela saberia, enfim, por conversas de corredor, que assim é, apesar de quem faz o apuramento é a Direção-Geral de Política de Justiça, e, portanto, eu duvido que já estejam neste momento os dados totalmente compilados. Bom, mas se ela disse que subiu 2,4, é esse o dado que, eventualmente, nós temos de concreto. Uma variação de 2,4 na criminalidade grave e violenta num só ano não é grave. Mas se fizermos o cúmulo de 2020 para cá, porque é o ano de referência por causa do Covid, em que tudo baixou, e, portanto, de lá para cá, o que nós vemos é que a criminalidade grave e violenta tem vindo a subir todos os anos, mais ou menos nesta razão, 2,4. Há 2 anos ela terá subido à volta de 4,4, mas como as polícias fizeram aquela greve de zelo, que foi conhecida de toda a gente, ela ficou oficialmente em 2 qualquer coisa, não me lembro agora exatamente, a casa decimal. E, portanto, é a tendência que deve-se Não, a tendência, isso é que nós temos que estar preocupados. Portanto, se nós tivermos uma tendência de um cúmulo de aumento, cerca de 10% em 5 anos, é caso para perguntar, para dizer que estamos a precisar de políticas públicas que vão de encontro a este tipo de aumento da criminalidade. Onde é que nós estamos muito mal situados ao nível europeu? Os dados do Eurostat, mais uma vez, vamos a factos e não vamos a percepções. Os factos do Eurostat são claros. Nós, neste momento, estamos ao nível dos roubos na via pública, com ou sem arma de fogo, roubos que são contra pessoas, violentos. Nós estamos, neste momento, no 5º pior número da Europa. Okay? Ou seja, é uma das criminalidades mais prevalecentes e aquela que mais transmite sentimento de segurança às pessoas, porque é um crime contra as pessoas, é um crime em que eu sou ameaçado ou fisicamente com uma arma ou sem arma, mas é um crime que é impactante em matéria de sentimento de segurança e que pode levar as pessoas a tomar comportamentos evitantes, comportamentos a evitar determinado tipo de comportamentos que normalmente teria socialmente e que, com o medo de lhe poder acontecer novamente, a pessoa retrai-se, começa a adotar novas rotinas, evita certos espaços públicos. Essa é a criminalidade que é preocupante. Estes casos que vocês acabaram de relatar, aparentemente não têm conexão entre si. Ou seja, estamos a falar de um homicídio em Taboaço, estamos a falar aqui de violência urbana com veículos a serem queimados. Provavelmente este incêndio terá sido contra um único, normalmente é assim, contra um único veículo e depois os adjacentes acabam por sofrer o efeito daquele que está a arder e, portanto, poderá não ter sido, eu não sei o que é que se passou exatamente, um fogo posto em 3 viaturas ao mesmo tempo, não acredito que seja, mas enfim, pode acontecer. Portanto, estes casos que nós aqui temos, à partida não têm relação entre si. E acho que não devemos estar especialmente preocupados com esses casos. Agora, que se vêem poucas medidas de políticas públicas e andamos aqui num discurso, eu ontem ainda aqui dizia isto nos vossos estúdios, de que Portugal é um país muito seguro e apontam sempre que agora somos o 7º mais seguro da Europa e isto é totalmente falso, porque este ranking do 7º mais seguro da Europa tem a ver com um índice que não mede a segurança, mede a pacificidade de um país. E de todos os itens que estão nesse ranking, só 3 dizem direito a segurança, dizem respeito à segurança e não dizem respeito a outras nuances. Portanto, se nós formos ver outros índices, nós estamos mais ou menos a meio da Europa, a meio do ranking europeu, nós estamos mais ou menos a meio. Nem somos tão seguros como às vezes nos querem fazer crer, nem somos tão inseguros como do outro lado também nos querem fazer crer.